la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Viracasacas Podcast. Eu sou Felipe Abal e tô aqui com ele, Gabriel Divan. Divan, deixa eu te perguntar uma coisa, meu amigo. Qual é que foi a última vez que tu deu um presente e teve certeza de que a pessoa ia usar de verdade? Olha, eu acho que foi justamente com o meu pai. Meu pai. Assim, porque chega uma idade que esses velhos aí, eles começam a responder sempre a mesma coisa, né? Não tô precisando de nada. O problema é que, às vezes, eles acreditam nisso, né? Mas é que meu pai também era assim. Se dependesse da resposta dele, era aniversário, Natal, Dia dos Pais, o que fosse, terminava sempre com não compra nada pra mim. Só que tem um jeito, sabe? A mãe aqui, ó, só entre nós aqui, né? Entre nós e todo mundo que tá ouvindo, né? Tem um jeito de escapar dessa armadilha. Em vez de pensar no que ele quer ganhar, pensa em como é que ele vive, como é que ele lida, como é que ele anda por aí, né? O meu pai sempre gostou de caminhar na rua, de andar, de não ficar parado. Então eu parei de procurar um presente diferente, assim, e comecei a procurar uma coisa que combinasse com a rotina dele. Então foi por isso, Felipe Aval, que eu gostei da campanha de Dia dos Pais da Insider. Sim. É claro. É claro que eles facilitaram a nossa vida e montaram kits pensando em perfis diferentes de pais. Não é aquela história de você entrar no site e ficar perdido nas centenas de produtos. Não, tá lá. E o que tu fez? Eu aposto que no teu caso, tu escolheu o kit atleta pro teu pai. Olha os tempos de atletismo ali. Mas, bom, vamos lá. Para quem tem pai atleta aí, por exemplo, pode pegar um kit atleta que vem com... O quê? Vem com o quê? A Performance T-Shirt 2.0. Performance T-shirt 2.0, Short Endorphin e um boné Six. Rapaz, o troço tá complicado hoje. Puxa, mas é muito bom, cara. Não, mas tá só, não é um negócio assim, ó, comprei, ganhei, né? O pai chega e diz, ganhei uma camiseta, um short, um boné. Não. Não, aí parece que o cara foi no baratilho da esquina lá e pegou qualquer coisa. Que não. Performance T-shirt 2.0, Short Endorphin e um boné Six. É um kit que faz sentido justamente porque eu pensei na rotina, né? E você se pensou na rotina também de um pai aí que se movimenta bastante, né? Não é assim, vou dar uma camiseta, né? É uma coisa assim, vou dar um conjunto que a pessoa realmente vai usar quando sair para caminhar, para treinar, olha, ou simplesmente passar o dia. Aí sim, hein? Essa é a melhor ideia da campanha. E algumas bases a gente leva pra vida, os conselhos, os hábitos e aquelas escolhas que mostram que você conhece a pessoa. Então, se você aí tá pensando no presente do Dia dos Pais, vale a pena dar uma olhada nos kits da Insider. Eles já organizaram opções para diferentes estilos e rotinas, o que facilita muito, nossa senhora, e como a vida de quem quer acertar o presente. Escolher presente é uma desgraça, né? É verdade, mas agora facilitou. E aproveite o nosso cupom VIRACASACAS para garantir um desconto na tua compra. O link tá aqui na descrição do episódio, onde quer que você esteja vendo. Vou repetir, VIRACASACAS tudo junto. Use o nome do podcast que você ama e garanta um presente pro seu velho. Olha ali, ó. O pessoal deve estar se perguntando agora, assim, é Dia dos Pais, mas a pessoa pode comprar um kit para um daddy? Alguma coisa assim? Ah, boa. Dá também, né? Dá também, né? Porque pai eu chamo quem eu quero dar, já diz da minha thread lá. Orgulho do tio Freud, né? Tem pai, tem paizão, tem aquela galera que agora tem que estar com essa mania, né? Ô pai, você quer? Foi lá onde, pai? Então o pai tá on! O pai tá on, mais do que nunca o pai tá on, meu amigo. E o Viracasacas tá on, Gabriel Divan, né? Estamos aqui num trio de Viracasacas pra falar a respeito de algumas coisas, né, Gabriel? A gente já tava um tempinho dizendo, tem que falar disso aí. Chatices. É isso aí. A gente vai tentar não ser chato falando de chatice. Não, e nós vamos tentar mostrar que é possível, parece um milagre dizer isso, mas é possível não ser conduzido pela chatice na sua interação
social, política, afetiva, internética, diária, né? Dá para você transitar de uma maneira um pouco mais segura, um pouco mais tranquila, né? E um pouco mais efetiva por esse espaço, esses argumentos, esses debates. Lembrando que nem todos você tem que dar bola, para nem todos você tem que, né, demonstrar muito interesse e principalmente não precisa responder todo mundo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Agora, tu sabe o que não é chato, né, Gabriel Divan? O quê? Apoiar o Vira Casacas. Porque se você só é um chatão, se você ouve Vira Casacas, se você gosta do Vira Casacas, e mesmo assim tu diz assim, não vou nem dar 5 pila pra esses guri aí, né? Poxa, apoia o Vira Casacas, cara. Ó, vou inverter aqui, ó. Você tá com o celular na mão, tá com o celular no bolso. No pior das hipóteses, você tá com o celular no bolso, na bolsa ou do seu lado. Abre o aplicativo daquele seu banco, né? Manda um Pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com. Porra, fácil assim, né? Peraí, 5 pila, todo mês. 5 pila. Só um pouquinho. Nós vamos quebrar a assincronia eventual entre gravação, ao vivo, momento da escuta, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Nós vamos quebrar tudo isso agora. Porque agora vai haver, né, uma fenda no espaço-tempo e nós vamos estar juntos. Você vai pegar agora o seu celular, nós vamos esperar um pouquinho, tá? Pegou. Bem dormido. Pegou, certo. Pegou o celular, ok? Vai entrando aí, vai entrando no aplicativo. Às vezes demora, sabe como é que é, né? Tem um que outro banco aí, um que outro app, mas vai fazendo isso. Então, lembrando, você vai apoiar os projetos que você acha legais com uma quantia que não faz falta para absolutamente ninguém, ou quase ninguém, ou ao menos para a esmagadora maioria da população não faz, que é R$5 mensais. Repetindo, eu estou enrolando para dar tempo. Você está abrindo aí, né? Botou a senha incorreta, bota de novo, digitou rápido. R$5 é uma quantia que é irrisória, mas para projetos como o nosso, que não temos rabo preso, Felipe Abal, não temos grandes patrocínios, jamais faremos propaganda de merda, de bet ou qualquer outro tipo de crime, né, e coisa que serve para destruir famílias e viciar pessoas. Nós não temos, né, exatamente, né, o background daquele, né, dessas empresas aí que fazem grandes financiamentos e botam todos os caras gravando numa cobertura em Dubai, né, sentado numa banheira de hidromassagem. Então, a gente precisa do seu apoio, esse que você já está dando agora, sim, porque agora já abriu, né? Ou troca o teu celular, né, meu galo? Porque celular é de 2009 aí, que não abriu até agora. Então, olha só, o meu demora para abrir, mas esse aí é o recorde, né? Então, assim, ó, abriu agora, Pix recorrente, cara. Pix pra quem, Felipe Abal? viracasacaspodcast@gmail.com. É isso aí. Deixa lá no recorrente, porque uma vez por mês, só uma vez por mês, a nossa mordida, assim, é a mordida do bichinho filhote, aquele é engraçadinha, a mordida, ela não machuca ninguém, né? Todo mundo gosta, depois o bicho cresce ali, vira um Deus nos acuda. Não, a gente não vai crescer, não vai. Então, R$5 uma vez por mês é um Pix que você nos manda e você possibilita que as pessoas que trabalham com a gente sejam remuneradas, as nossas contas da manutenção, né, de site, servidor e tudo mais sejam mantidas. Então, é um belo de um negócio para a gente que está aqui com você há quase 10 anos, há quase 500 episódios, né? Toda semana a gente ajuda você a ultrapassar o desafio da semana. E se você disser assim, não, mas é que assim, ó, eu não sei se eu queria fazer o Pix. Bom, já acabou de fazer. Se você é do bem, você acabou de fazer, né? Agora, infelizmente, tô brincando, felizmente também, tem gente que apoia por outros métodos. Então, vai lá, talvez em orelo.cc, e estando cadastrado lá você consegue fazer, né, o apoio aos seus podcasts e projetos preferidos, ou no nosso apoia.se/viracasacas, e lá também você pode escolher, né, nos apoiar. Mas alguém vai perguntar, Felipe, meu número de sorte é 7. Nossa, que clichê, né? Que clichêzão, né? Mas tudo 777, bem. 777, né? 777, né? Aquela história, né? Um abraço pro Tanguy, né? Então, olha só. Se você quer apoiar com outra quantia, olha, eu tô por cima da carne seca, cara. Como eles dizem, né? Over the dry meat. Então, o que é com o Insider, né? Tech T-Shirt 2.0. O que acontece? Você pode pensar assim, eu quero apoiar com R$19. Eu quero apoiar com R$26, eu quero apoiar com R$11. Pode também, mas a gente sugere o preço de 5. Felipe Abal é a única coisa que não foi afetada pela inflação desde 2017. Perfeito, Gabriel Divan. Agora sim, vamos pro episódio. Vamos dar-lhe. Gabriel Divan! Opa, tamo aí. Uepa! Uepa!
Aí o mundo se divide em quem diz depois do EPA, né? 1, 2, 3. Baila Maria Merengue Maria. Um passito adelante, Maria, ou baila salsa e merengue, Maria, porque ele adaptou o Rick Martin para o início de uma novela, né? Sua relação profunda com o Brasil fez com que ele mudasse o sucesso mundial dele para se adequar na novela escrita por Miguel Falabella. E tá aqui a minha contribuição de cultura absolutamente útil dessa semana. Muito bom. Caio Almendra, como é que está e qual é que é a sua colaboração cultural para esse episódio? Eu tô bem. Eu tô estreando um novo filme aí, a continuação daquele filme com Matt Damon e Scarlett Johansson. Eu comprei um mimeógrafo. Tô bem, cara, tô bem. Tá tudo bem, tô cansadinho. Ah, que bom, mas capitão, é terça, né? Muito bem, meus amigos, estamos reunidos. É Vandinha. Ai, meus amigos, estamos aqui reunidos esta tarde, noite, manhã, depende de quando que a pessoa está ouvindo, madrugada talvez seja. Gabriel Divan, me diz o seguinte, Gabriel, para quem que eu posso torcer, o que que eu posso gostar, o que que eu posso usar e de que forma que eu posso mostrar para todo mundo que eu sou uma pessoa muito legal? Bom, isso depende, obviamente, da chamada Corte das Corujas, que é formada por os estranhos da internet. Eles decidem absolutamente tudo e é para eles que você deve explicações, Felipe Abal. Tá. Então, quando você for fazer uma coisa, tipo assim, ó, dizer que ganhou sorvete Bate de Latte, ou dizer que gosta do Batman, ou dizer que gosta do Sivuca mais do que do Hermeto Pascoal, ou ainda segue escutando as composições de Aldir Blanc e João Bosco, aí você primeiro pergunta para os estranhos da internet. Um estranho vai lhe interpelar caso você estiver passando dos limites e você precisa discutir com ele e perder metade do seu dia nessa brincadeira. É mais ou menos isso. Muito bem. Caio Almendra, concorda ou não? A chatice está muito grande na internet, nas redes sociais em geral. Cara, eu perdi essa do Aldir Blanc e do Bosco. E aí quem me contou foi aqui o nosso amigo, que eu conheci fazendo Vira Casacas, mas virou muito meu amigo, o senhor Arnaldo Branco. A gente foi num samba, sentou e ele disse assim, cara, aconteceu um negócio com o João Bosco, isso aqui eu não tenho ideia, cara. Aí me contou e eu fiquei assim, pô, que discussão boa, cara, aquela discussão que ninguém tá certo. É uma delícia a discussão que ninguém tá certo, aquela discussão de, porra, cara, que maravilha, eu posso ficar de fora e só por estar de fora eu já tô ganhando. Pois é, cara, é assim, ó, eu queria deixar claro uma coisa, as pessoas tinham que praticar... Divan, temos que fazer um adendo. Conta pra todo mundo como foi por que estamos cancelando o João Bosco hoje, Divan? Não, assim, eu queria primeiramente deixar claro uma coisa. As pessoas, elas precisariam praticar um negócio que há muito tempo eu tenho praticado e se é um dos conselhos que eu posso dar na minha vida, né, eu daria esse. Tem coisas que você não faz questão de saber. E tem coisas que você tem que fazer questão de não saber, né, e aí... o troço anda pra frente, sabe? São 3 categorias, as coisas que você quer saber sobre, as coisas que você não faz questão de saber e as coisas que você faz questão de não se envolver, e aí o mundo segue, velho. O mundo segue geralmente, né, de uma maneira inabalada e você percebe inclusive a sua insignificância, estilo Pale Blue Dot ou coisa parecida. Mas, cara, essa questão do João Bosco aí é um ponto de partida interessante e eu acho muito bacana essa tua constatação, Caio, de que ninguém tá certo, porque de fato, acabou chegando num nível em que ninguém está certo. Mas vamos lembrar, né? A gente precisa discutir sobre a manutenção no repertório do João Bosco de uma canção de 1976, onde ele sugere, entre outras coisas, um personagem que agride fisicamente a esposa por causa de uma questão futebolística, por causa de um estopim que se dá a respeito do fato de ela ter comemorado um gol do Flamengo, né? E sendo o Aldir Blanc um grande vascaíno, eu imagino que é mais ou menos por aí a costura da coisa. E aí, obviamente, que o pessoal, né, foi para um lado completamente bizarro, no sentido de interpretar a canção como se fosse ou uma espécie de narrativa verídica ou uma espécie de defesa do ato do personagem que agride a esposa.
E aí, para piorar a situação, né, o João Bosco, que tem uma malemolência impressionante tocando violão, mostrou uma falta de traquejo absurda e ao tentar se defender, ele foi para um lado meio complicado e aí começa o festival e aí começa a chegar naquele ponto onde eu não sei se a questão transita por algo que eu não faço questão de saber mais ou se eu faço questão de não saber mais. Mas eu não diria que eu faço questão de não saber, porque João Bosco e Aldir Blanc estão entre os meus ídolos, estão entre as coisas que fazem parte da minha educação musical, então eu acho que eu quero saber, diferentemente, por exemplo, da situação milho e hemorroida, que essa eu não quero saber nem um pouco, eu só sei que existe, mas eu não quero entrar em nenhum detalhe. Mas eu teria algumas coisas para comentar sobre isso, minha gente. Agora, eu quero ver justamente, né, eu acabei fazendo uma parte, eu acabei interpelando aqui, né, o Caio ia começar alguma coisa e eu simplesmente cheguei de carrinho e quebrei a perna dele. Eu vou ficar suspenso pelo tempo em que ele ficar de recuperação e pagando o salário dele. Não, pois é, cara, eu ouvi do Arnaldo essa história e fiquei quieto e fiquei pensando, e uma coisa que já tenho passado há um tempo, a gente precisa de um woke 2.0, assim, a gente precisa restabelecer as normas de como é que se cuida da ideia da cultura progressista. Eu não quero dizer do tipo assim, não, vamos jogar tudo fora, o identitarismo errado, que nem fez João Bosco, acho que não é por aí. Mas tá velho e pior, tomou uma porrada da extrema-direita. Porque ficou essa coisa de assinalar a virtude, que eu acho que não é um termo que a gente deva tão jogar fora assim, né? E aí a extrema-direita, o que ela fez foi, não, então tá bom, então deixa eu assinalar meus vícios. Ser bonzinho é ruim. Ser bonzinho é chato como vocês são. E aí, o que a gente tem que fazer é como é que a gente fica menos chato pra gente poder dizer que ser bonzinho é importante. Porque o que aconteceu com o Woke 1.0 ali é que deixou um tanto de ser sobre corrigir os nossos erros culturais e melhorar nossas práticas e repensar a cultura e por aí vai, e passou a ser um processo superegóico, né? Passou a ser um processo não só superegóico, como tem a ver, entra dentro desses algoritmos de rede social, o seu objetivo de viralizar e por aí vai, acabou se tornando um processo neoliberal. A arquitetura das redes sociais é neoliberal. É um objetivo de ganhar like, é um objetivo de ganhar patrimônio. Você tá lá, você é a empresa SA. O seu personagem dentro da rede social, o seu avatar na rede social, é você, mas também é um empreendimento econômico, social e político, né? E aí, nessa história aí, a gente tem que começar a pensar como é que a gente reconstrói uma ideia de sinalizar virtude, não, mas uma ideia de propagar bons valores progressistas e por aí vai, que não fiquem presos no Woke 1.0, que era chato e perdeu. Tem que ser dito, perdeu porque é chato. A direita conseguiu virar e dizer, vocês ficam aí falando de ser bonzinho, eu sou um merda mesmo, eu só penso em mim, eu sou racista, eu sou escroto, não sei o quê, e ainda assim ganhar popularidade. Porra, se isso aconteceu, a gente tem que dar uma olhada no que estava errado no nosso campo, entendeu? Ó, depois o Felipe vai falar sobre essa questão das pessoas elas precisarem necessariamente correrem para um lado e fazer uma oposição integral, né, 100%, uma cor só, um time só, uma bandeira só e tudo mais. Porque, cara, eu acho, sinceramente, que são vários assuntos num, e um dos problemas aqui é que as pessoas elas transformam num monolito apenas, né? João Bosco está certo ou está errado? Cara, a discussão já começa mal. Já começa mal porque, de novo, na música do João Bosco e do Aldir Blanc, né, muito possivelmente, agora eu posso estar cometendo uma gafe, mas como na maioria das parcerias deles, pelo menos esmagadora, né, a letra é do Aldir Blanc, né, musicada pelo João Bosco. O que acontece? É relatado uma relação conjugal onde o sujeito enaltece a mulher sob um certo aspecto machista, mas ele justifica, né, um suposto momento de lapso agressivo porque ele não suportou que ela comemorou um gol do Flamengo, sendo que ela seria vascaína como ele ou coisa parecida. Agora,
não é uma questão de dizer João Bosco está certo ou está errado, Aldir Blanc está certo ou está errado, porque, em primeiro lugar, não é questão de estar certo ou estar errado no sentido de que o cara que faz uma música dessa, né, quero acreditar, o que me parece, né, diante da história dos compositores e tudo mais, que eles não estão defendendo essa agressão e que eles não estão dizendo, de certa maneira, que é um fato verídico, que eles fariam ou fizeram ou coisa parecida, né. Então, vamos de novo. Estamos falando de uma lírica, de um personagem, né, de uma crônica, de um fato sendo narrado fictício. Né? Tudo bem, então começa por aí. Agora, alguém poderia pegar e dizer assim, porra, é uma música que não tá legal, né? A gente sabe, por exemplo, que existe um dado que é bem marcante, que realmente os casos de violência doméstica, quando acontece esse tipo de coisa, como rodada do campeonato de futebol, coisa parecida, eles aumentam e vêm exponencialmente junto com bebedeira, com confusão e com tudo mais. Então alguém poderia dizer pro João Bosco assim, ó, ô João Bosco, cara, quem sabe essa música aí, vamos conversar sobre ela, vamos problematizar ela de certa maneira, quem sabe, porra, tu tem tanta coisa boa no repertório, quem sabe essa daí não alivia aí, cara, porque não tem nada a ver mais esse negócio aí, isso aí um dia pareceu ok fazer crônica sobre isso, mas hoje é uma situação, né, diante do extremo, alarmante número de casos, principalmente de feminicídio hoje em dia, né, a gente poderia questionar se é ou não é produtivo um cara seguir cantando essa música, não se ele tem ou não tem que fazer um personagem do mal, ou escroto, ou agressivo, porque isso aí é perfeitamente do jogo, né? Na literatura, na música, no cinema, em qualquer ficção, em qualquer imaginação como essa, é possível você criar pessoas ruins e narrar fatos horríveis que elas fizeram. Agora, quando se coloca isso de um lado, aí vem o outro lado, que é uma coisa incrível, né? A gente está brincando aqui antes, né, sobre esse tipo de tomar de decisão ou coisa parecida. Nesse caso, a entrevista que o cantor, que o João Bosco deu, parece aquelas mocinhas acéfalas dos filmes de terror, né? Em vez de correr para fora da casa e ir embora, não, ela corre pro cômodo de cima, né? Porque parece uma coisa do tipo aquela propaganda antiga do exército, assim, jovem, homem, branco, você que foi contrariado e não sabe o que fazer com isso e não aceita, venha para o liberalismo, tal. Aí o cara começa a meter uma versão do que ele acha que é o liberalismo, que é mais ou menos assim, tá tudo muito chato hoje em dia, não sei o quê. E até um cara brilhante como o João Bosco, né, não escapa de cometer um equívoco, não escapa de estar totalmente errado, né, na posição que ele toma e vai para esse lado do não sei o quê, não se pode mais nada e tudo mais. Eu não vou dizer, né, que eu cravaria isso necessariamente, meus amigos, mas eu acho também que ele é muito influenciado pelo seu filho, que é basicamente o rei da papagaiada nesse sentido, né, que o cara ocupa espaços na mídia para ficar choramingando quanto a coisas que ele não compreende ou coisas que ele não gosta muito. Né? É o típico homem aquele que tá tudo muito bem e pode haver qualquer rebeldia até o momento em que ele foi um pouquinho contrariado. Aí ou ele não entende ou ele reage. E me parece que nesse caso, né, nós temos aí um João Bosco que fecha inteiramente com o Francisco, seu filho, nesse tipo de argumentação que eu considero bem chinfrim mesmo. E eu acho uma pena, porque eu já li o livro do Francisco Bosco, aquele A Vítima Tem Sempre Razão, ele pergunta. E olha, tem muita coisa esquisita no livro, para dizer o mínimo, mas tem muita coisa que eu assinaria embaixo, com toda certeza. Agora, a discussão ela não fica no razoável, ela fica sempre ilhada nessa coisa do até o ponto em que vocês estão concordando comigo, tá tudo bem, depois é uma mega conspiração e tudo mais. Então sim, eu acho que tá todo mundo errado, mas a gente está falando aqui sobre a primeira parcela do erro, que é as pessoas irem lá pro João Bosco e dizer assim, você não pode cantar sobre um personagem filha da puta. Você não pode cantar sobre uma violência. E aí já começa mal. Para além do outro mal que justamente o cantor, né, embarcou quando vai dar uma resposta infeliz. Cara, eu concordo muito com isso que o Caio falou, que são coisas que me preocupam bastante, sabe? E que a gente já tratou outras vezes aqui também, né, Divan? Que é a situação de que isso aí se encaixa perfeitamente em um pensamento neoliberal. Isso aí se encaixa, se a gente brincar naquela ideia dos microfascismos do dia a dia do Foucault lá, de você ficar, né, vendo tudo que o outro tá fazendo, julgando o outro, colocando, e já deu errado, cara.
né? Isso aí já afastou muita gente, né? Eu gostei muito do Woke 1.0, Caio, assim, porque isso já afastou muita gente. E outra, eu acho que inclusive isso já fez aquele efeito que eu já falei várias vezes por aqui, que é o de empurrar para o outro lado né, de poder utilizar o negócio de a gente é punk rock. Né, do Nicolas Ferreira da vida, achar que ele é o grande cara que tá conturbando e que, na verdade, o sistema, né, ele é woke, o sistema, ele tá com esse discurso, etc e tal. O que absolutamente não. Absolutamente não. Mas cada vez daí que acontece alguma coisa dessas, o discurso ele é o mesmo, é puramente, Caio, um discurso super egóico, né? Porque deve ser muito cansativo, cara. Tu tem que se cuidar o tempo todo duplamente. Para não cometer um deslize, o que eu acho muito positivo, porque quem é da minha idade aqui, que tem mais de 40 anos, a gente tem que se cuidar sim, porque a gente foi efetivamente criado de um modo diferente, falando coisas diferentes, então eu não acho isso negativo. Só que também nesse outro lado de você estar buscando o tempo todo a confirmação daquilo que você pensa, e a melhor forma de fazer isso aí é andar de manada. Né? É de você pegar e repetir aquilo que todo mundo diz no famoso circle jerk, né? Um tá batendo uma punheta pro outro ali, todo mundo tá gostando, todo mundo tá curtindo, e ai, se você falar alguma coisa de diferente. Então, não tem nada de antissistema nisso aí. Não tem nada de vai funcionar para mudar a ideia de alguém. Pelo contrário. Né? Mas eu não tô nem aí pra esse negócio. Cara, eu sempre me lembro de um exemplo que tem, né? Vocês lembram de quando há um tempo atrás rolava também muito aquele negócio do eu não tenho que educar ninguém, vai no Google e pesquisa? E daí sempre rolava o quê? O primeiro resultado que aparece no vai no Google e pesquisa, ele é o resultado da página mais de direita fascista possível que tem. Esse cara vai aprender por lá. Né? Ele não vai se sentir educado ou com vontade de mudar. Ele vai dizer, é muito mais fácil, né? Eu pegar e bater no peito e dizer, não, é assim mesmo e quem tá errado, que tá policiando, que tá não sei o que, são vocês. O que me chama muito a atenção também é o fato do seguinte, ó. Ok, todo mundo vai cometer hipocrisias na sua vida. Todo mundo vai cometer. Né? O socialista de iPhone, mas é que eu tô no meio, parará. Beleza. Todo mundo tem pequenas hipocrisias na vida. Mas tem umas que a gente não comenta. Porque se o João Bosco, eu nem sabia dessa história, tá? Ele é a bola da vez, existem outros, né? Vamos chocar ali? Vamos botar um negócio aqui, ó. Caetano Veloso. Daí ele pode fazer as coisas que a gente sabe que aconteceram. Só que tem uns que você deixa passar e tem uns que não. Tem uns que tá ok e tem uns que não, né? Eu já tive vezes que eu disse, eu gosto muito do David Bowie. Mas naquela fase lá, nos anos 70, do Teen White Duke, ele fez um cumprimento nazista, não sei o que. Eu digo, cara, se tu vai analisar a vida de todas as pessoas, a vida de todos os países, que eu fiquei com uma raiva do negócio das seleções agora na Copa, né? Porque assim, não, tal país é não sei o que. Meu amigo, você tá falando de estados. Todo estado fez alguma bosta. Todo país fez alguma bosta. Todo país tem uma legislação ruim. Todos. Eu posso cherry pick. Se eu for fazer cherry picking, eu posso fazer coisa de qualquer um. E a mesma coisa vai ser para pessoas. Né? A não ser que tu vai fazer um negócio de... Olha, eu só sou fã de alguém que morreu há 50 anos atrás e saíram 4 biografias. Senão tu não tem como saber o que aconteceu. Caio Almendra. E o João Bosco é muito engraçado, né? Porque eu sempre uso ele como exemplo de como a gente se acha muito progressista e inovador, repetindo ideias velhas, né? Porque tem aquela Nível D, que é uma música sobre poligamia, né? E a galera se acha o máximo com as histórias aqui. Não, camarada, olha só, isso aqui é de 76. Aliás, acho que, se eu não me engano, é no mesmo disco que o Gol Anulado. Bom, voltando um pouquinho aqui e pensando nessa questão da censura e da coisa. Primeiro, eu acho importante a gente olhar conjunto de obra. Eu acho muito importante a gente pensar o tempo social das pessoas também, né? Então, o Gol Anulado, a música, pra quem não sabe, é essa, né? Ele diz que bate de cinta até não sei o quê. E o cara passa a história toda lamentando aquilo.
O resto ele faz aquilo ali e ele passa o resto da música inteira lamentando. Não tô querendo dizer que tem que elogiar malandro, não sei o que, mas você virar e dizer, olha, também morre quem atira. O malandro bate e aí ele perde o amor dele e ele fica triste. Não deixa de ser uma mensagem possível. Eu lembro de uma polêmica, assim, que foi uma polêmica totalmente de nicho, assim, aqui no Brasil. Lá fora foi grande. De uma banda de hip hop chamada A Tribe Called Quest, uma das melhores que já existiu, que fez uma música chamada The Infamous Date Rape. O infame estupro de ocasião, né? Date rape é quando você sai com alguém e estupra a pessoa, no caso. E tem uma outra banda, uma banda de ska, chamada Sublime, que fez uma música chamada Date Rape. A Tribe Called Quest virou um hino maldito, assim, ele foi muito criticado, inclusive na época. Enquanto o Date Rape do Sublime nunca foi criticado, nunca virou um tema e por aí vai. Eu vou contar as duas histórias rapidinho. A Tribe Called Quest fez essa música que era basicamente virando para jovens negros que era o público deles e dizendo, não faça isso. Só que no dizer não faça isso, ele virava e comentava assim, olha, ela pode estar insinuando, você pode estar não sei o quê, mas não faça isso. Era uma música dizendo assim, cara, tu vai ser preso, vai ser uma merda pra sua vida, entenda o consentimento, mas era tipo de um brother falando para um outro brother, numa linguagem masculina, mas virando e dizendo, nós temos que evitar que isso aconteça. O Date Rape do Sublime é uma história super engraçadinha, a musiquinha é bastante famosinha, o clipe é ainda mais engraçado, porque o estuprador e ator pornô, Ron Jeremy, faz 3 papéis diferentes na história. É uma história do tipo, acontece esse evento e o cara que fez é preso e estuprado na cadeia. Então você tem 2 histórias, uma história dizendo não faça e uma história rindo de alguém que fez e por conta disso foi ser estuprado na cadeia, como se isso fosse uma paridade moral, a existência de violência sexual na cadeia com a existência de violência sexual fora, né? Como se fosse uma justiça divina que chegou e tornou tudo correto. E é um caso curioso, assim, porque ninguém olhou e disse assim, cara, qual foi a intenção disso aqui, né? Isso aqui relatou uma violência, os dois relataram uma violência, mas o objetivo, o que cada um queria fazer dentro da sociedade era muito diferente, né? E eu não estou dizendo que o Sublime fez uma coisa absurda e tudo mais. Ela contou uma história, não era uma história tão preventiva assim quanto a Tribe Called Quest, e por acaso só os 4 negros que foram ser criticados por machismo dentro dessa velha história. Os 4 negros foram ser criticados por machismo, os 4 brancos californianos, deixa pra lá. Ninguém discutiu até que ponto havia uma romantização da violência sexual dentro das cadeias como uma forma de justiça, né? Então, enfim, eu acho que a gente perde quando a gente não tenta olhar objetivo e evolução das obras, como é que a obra impacta o seu espaço naquele momento. E eu acho que quem fala para malandro e diz, olha, você bateu e sua vida ficou uma merda, acho que a música até é pior do que isso em certos sentidos, mas parte dessa censura também chegou nesse ponto. É muito ruim. É muito ruim a gente perder a noção do que cada pessoa estava querendo fazer com aquela obra naquele espaço, naquele momento. Um exemplo claro para mim, que eu sempre comento, é o caso do TV Pirata Sonegão. Pô, tudo bem você não querer reprisar aquilo ali como sendo um exemplo de antirracismo contemporâneo. De fato, não era. Não é. Mas para aquela época ali, década de 80, redemocratização, você finalmente tem um espaço de participação do negro, não sei o que, e você fala, coloca aquele quadro ali, aquilo ali fazia muito sentido. Eu vou bater na porta da Regina Casé e dizer você que nem a galera fez, durante o 1.1, mas você tem um quadro na década de 80 que era racista, não sei o que, pelo amor de Deus, né, gente? Gabriel Divan. Cara, eu tô lembrando de uma coisa, assim, é muito louco, porque... por exemplo, o Chico Buarque, né, que tem aquela coisa de muitas vezes cantar na voz de uma personagem feminina e coisa parecida, aí alguém lá pelas tantas começa a questionar ele, o que esse cara quer? Ele quer uma medalha? Porque ele faz isso? Não sei, velho, e se ele quiser, tu não precisa entregar medalha nenhuma, sabe? É uma questão de... Porra, mas ele não é a voz feminina porque ele é um homem. Sim, ele não é, cara. Ele é um cara compondo uma canção sob um ponto de vista de uma personagem, né? Então, é um negócio assim, as pessoas, elas parecem que se deparam com a situação e pensam assim, ó,
Pra que lado eu vou ir com toda a fúria da minha vida? Não precisa, cara. Não precisa. Então esse cara está certo e eu vou defendê-lo até a morte? Ou esse cara tá errado e é um grande hipócrita e eu vou me unir aos críticos aqui? Cara, não precisa, velho. Tu não precisa. Vai ter situações na tua vida em que tu vai ter que se deparar e vai ter que colocar, né, um ponto final em alguma coisa ou rumar sem olhar pra trás pra um lado ou pra outro. Agora, tem outras que não. Então o cara não precisa dizer assim, ó, nunca mais ouço essa canção ou defenderei Chico Buarque a ponto de me jogar na frente do trem, né? Não é isso. Tanto é verdade que aconteceu uma coisa muito esquisita há alguns anos atrás, quando ele lançou um disco que tinha uma música chamada A Tua Cantiga, e que tem um trecho que é assim, ó, eu vou ler o trecho aqui, ó. Quando teu coração suplicar, ou quando teu capricho exigir, largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Aí uma galera começou a dizer assim, ó, não é esse o exemplo de masculinidade que a gente quer, um homem que larga a mulher e os filhos por causa da outra. Não, uma mulher não tem que se sentir elogiada ao saber que um homem larga os filhos por causa dela. Cara, até onde você vai, né, pensando que o Chico Buarque está falando necessariamente de você, do tipo de mulher ou homem que você é ou tem que ser, do que você queria, do que você imagina num relacionamento. O cara tá contando uma história, meu. O cara tá contando uma história, e veja bem, eu nem acho a música muito boa, né, e eu não tô aqui defendendo necessariamente, olha que primor de letra, o Chico tem outras muito melhores, né, 1000 vezes melhores. Agora, ele tá cantando sobre uma situação onde um tipo de sujeito professa um tipo de amor, numa moda bastante antiquada, que aliás é a cadência da música e é o clima que ele quer dar, e ele tá falando, abana o teu lenço que eu sigo o perfume dele, né, manda eu te seguir que eu largo tudo e te sigo. Ele tá dizendo um tipo de coisa que combina inclusive com o clima que ele tá dando pra canção. Tá, mas e o personagem largou os filhos e como é que ficou a pensão? Não sei, cara, não sei, velho, pelo amor de Deus, cara. Você não precisa agir que nesse personagem. E você, mulher... Você não é o conselho tutelar da criança hipotética. Não é o conselho tutelar do menino hipotético, do menininho que em 2030 vai ganhar a Copa do Mundo, né? Você não é também a mulher, necessariamente, que vai se sentir honrada porque alguém largou tudo, inclusive os filhos, em função dela. Você não é a pessoa que está sendo uma espécie de símbolo da falta de sororidade, e assim como você não é a mulher traída também, e você também não é o homem. Cara, pelo amor de Deus, meu. O cara tá cantando uma música e é tudo que você ouve em todas as músicas, você pensa assim, ó, eu não faria isso. Não. Comigo não é assim, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. É um negócio impressionante, assim, ó. E eu me lembro de uma coisa muito engraçada, porque isso que o Caio trouxe, né, das duas possibilidades, né, de abordar o tema date rape, né, a Tribe Called Quest e Sublime, e eu acho que a questão do racismo é muito importante aqui, porque eu me lembro de uma entrevista do Emicida, no que diz para com aquela música dele da Trepadeira, que eu também acho uma musiquinha fracote, assim, bem ruinzinha, né, dentro do songbook dele, onde o personagem está reclamando que ele deu todo o amor, ele canta junto com o Wilson das Neves, nesse ponto aí a música traz, né, um diferencial, mas eles cantam sobre um amor que o personagem dedica para uma mulher, e eles falam, né, como flores, né, eles misturam o jasminho, não sei o que, e no fim ela é uma trepadeira. É mais ou menos como quem diz assim, eu prometi tudo para ela e ela quer andar por aí, saracoteando. E aí perguntaram pro Emicida, né, porra, mas isso aí como é que fica, cara, e o machismo e não sei o que, e ele falou assim, velho, eu tô contando uma história que pode ser interpretada do tipo, o cara tá choramingando que nem um bebê e a mulher tá feliz da vida por aí. Mas não é bem esse o sentido da coisa. Aí ele falou assim, porra, quer dizer que pra mim não é bem esse o sentido da coisa. Então quando canta Mulheres de Atenas, o Chico tá defendendo o machismo. Então é basicamente isso. Interpreta essa merda, meu galo. E aí que tá, cara. Eu não sei, as pessoas elas se colocam na frente desses monumentos culturais, né, desses eventos e pensam assim, ó, onde é que eu tenho que dar a minha vida como se eu fosse um soldado alistado para um exército? Onde é que eu tenho que interpretar tudo como se fosse literal e comigo? Cara, não é. Não é, por favor. Assim, ó, eu não tô dizendo que não tem músicas que não sejam infelizes. Essa do Chico é ruim. Essa do Emicida eu acho
bem descabida. Eu acho que é muito mais fácil interpretar realmente pro lado que ele não gosta, né, e que ele não queria, né? A do João Bosco a gente poderia muito bem pensar em, ô meu velho, é sério que tu insiste em cantar isso aí nesse ano, cara? Não dá pra, né? Eu acho que poderia se pensar um monte de coisa como essas, parecidas com essas agora. O que a gente não pode fazer é se colocar nessa patrulha, né, nessa patrulha da manada que o Felipe falou, e simplesmente dizer assim, ó, aqui nós temos que ter uma decisão unânime sobre se é possível ou não, porque se não é isso, cara, começa aquelas pessoas dizerem, ai, o personagem do livro abandonou a filha, ai, a personagem aquela matou não sei quem, cara, daí eu não sei, velho, eu não sei como é que se consome ficção, como é que se citam exemplos, como é que se pensa em certo tipo de coisa, porque aí não vai dar, né? É que é exatamente por aí, né, Edivan, que a gente vai, que é o negócio de assim, ó, e eu vou largar pra vocês uma pergunta, assim, né, cara, esse negócio da patrulha, ela é muito, muito feroz, e depois eu vou falar um pouquinho disso aí, mas eu queria ouvir vocês também sobre duas coisas. As pessoas estão mais literais, ou é impressão minha? Porque me parece que uma época, quando tu via alguma coisa em rede social, pelo menos, tu se perguntava, será que esse cara tá falando sério? Será que não tá? E de momento tu faz uma piada, assim, e tem alguém que vai ou te explicar, né, assim, não, isso aqui funciona assim. Ou vai dizer assim, não, você está enganado quando tu tava brincando. E segundo, Caio Almendra, começando por você, então, dá pra separar a arte do artista? Ou quando o cara é um bosta, não dá, não? Né? Ou às vezes, de vez em quando. É claro que dá para separar a arte do artista, né? O que não dá para separar é a arte do momento social que ela tem, né? Eu acho que eu tinha pensado uma coisa para elaborar sobre isso, para dar uma densificada, e eu acho que é bom Taubal aqui para me corrigir no que eu tiver errado, mas em certo sentido a gente está vivendo uma crise da perda do grande outro, assim. A gente tinha uma moralidade determinada pelo Estado, pela religião e por aí vai. E você tem um crescimento do cinismo, você tem uma derrubada das grandes instituições, então o que é ser moral? O que é ser uma boa pessoa e correta? E por aí vai. Virou algo completamente perdido. Você não sabe mais afirmar o que é ser bom, o que é agir da forma correta e sociável e por aí vai. Então a gente não sabe mais, ou seja, não há mais um consenso, para ser mais específico, mais preciso no tema, sobre quem está nos olhando. Porque essa é uma coisa interessante que o Lacan puxa lá, que ele vai dizer assim, olha, a moralidade, essa imagem do grande outro, o grande outro é alguém que está julgando você, para quem você está agindo, quem observa você para determinar se você está agindo bem ou mal, ou seja, para quem você está performando a sua personalidade. E tem essa crise, que eu não acho uma crise relevante, pelo contrário, eu acho uma crise bastante relevante, ela diz muito sobre a nossa política contemporânea, e todas as soluções que a gente tem achado dela são uma piora. Por exemplo, você tem a criança. A imagem que o conservador faz de quem está observando você e julgando se o que você está fazendo correto ou correto é a criança. Então, não pode duas pessoas se beijarem na rua, porque o que meu filho vai dizer? O filme tal não pode ter não sei o quê, porque que meu filho vai dizer? Ou seja, ao invés de você saiu do Deus, alguém que entendia tudo e tinha total conhecimento, para um ser infantil que você infantiliza ainda por cima, né? Que você ainda tem uma visão infantil sobre o que a pessoa é. Você reduz a capacidade cognitiva da pessoa a ponto de você ser julgado por um idiota, né? No auge do Woke 1.0 tinha essa questão do literal, que era do tipo assim, não, eu não entendi a sua ironia, porque eu sou autista, ou porque eu não entendi. Eu sou autista, eu cheguei a viver, né? Tipo assim, não, você não pode fazer piadas com ironia porque eu não entendo sendo autista. Eu disse assim, desculpa, não vou parar. Eu não vou reduzir minha capacidade linguística por conta do seu desentendimento. Não tem absolutamente nada a ver com desrespeito ao desenvolvimento das pessoas. Sabe, tipo, é como se você que convive com uma criança que é não verbal por conta do desenvolvimento intelectivo tivesse que parar de falar. Não é algo razoável. Você não pode chegar para o meio social e dizer, emburreça-se.
incapacitice, se torne incapaz. Isso não funciona assim. E no final das contas, essa questão da literalidade está um pouco ligado a isso, não exatamente ao autismo, que é uma coisa marginal na sociedade, e eu acho que o crescimento da inclusão é muito importante, por aí vai. Mas está ligado a uma ideia de que, olha, se você não está frente a frente com a pessoa, você está escrevendo e só, nem todo mundo vai compreender tudo. A linguagem fica entrecortada. E aí, se nem todo mundo vai entender tudo, a falta de comunicação é sempre vista como uma falha de alguém. E está errado isso. A equivocação não é falha de ninguém. As pessoas se equivocam, entendem errado a comunicação, sem A tá errado ou B tá errado. Faltou alguma coisa no meio social para a linguagem permitir que se chegue a piada ali. Talvez você não tenha contexto, talvez você não entenda, talvez você não ache que é piada, talvez você faça uma imagem da pessoa que é mais séria do que a pessoa é, talvez a piada seja ruim, qualquer coisa. Você não pode ficar nessa maluquice. E aí, qual o problema dessa crise para mim? Né? Eu acho que tem a ver bastante com essa patrulha. A gente não pode emburrecer a linguagem. A gente não pode emburrecer os conteúdos. A gente não pode emburrecer a música. A gente não pode virar e dizer o personagem está bonzinho escrito na testa. Um personagem que a gente já criticou bastante aqui, a gente não pode querer que a mensagem política seja um quadrinho do Latuf. A gente não vai conseguir viver e trabalhar politicamente um progresso, uma evolução, etc., presumindo que todo mundo é burro, ninguém entende piada, todo mundo é muito moralista, vai ser sempre uma criança julgando. Se você constrói esse mundo onde a dor não existe, parte dessa questão, inclusive da crise do Woke 1.0, está ligada a isso. A gente está passando coisas muito violentas hoje, onde esse mundo onde a gente consegue isolar tudo de todas as dores e safe space, não sei o quê, não existe mais, ruiu completamente. E aí você gera uns conflitos de umas figuras muito curiosas, assim. Auge do Woke 1.0, a musa do Woke 1.0 era a ContraPoints. Veio Gaza, tomou na porrada, acabou, sumiu, desapareceu, não abre mais a boca, toda vez que abre a boca é linchada, com razão, fala merda, porque quer que a gente viva num mundo encantado onde uma grande dor não esteja acontecendo, entendeu? A gente não tem mais, a gente não pode mais trabalhar um mundo onde a gente emburreça a linguagem, onde a gente moralize demais o grande outro, que quem está observando a gente seja muito infantil, toda a nossa linguagem tem que ser nivelada por baixo, a gente tem que manter ironia. Linguagem figura de expressão. Linguagem sofisticada, cinismo. A gente tem que conseguir trabalhar um não emburrecimento da nossa linguagem. Entre outras coisas, porque a gente trabalhava isso como sendo útil, e, gente, olha o que a gente está falando hoje. É útil a quem? O fulano é bonzinho, o Beltrano é malvado, tá escrito na minha testa, não sei o que, blá blá blá. A gente achava que o Latuf era ótimo, na verdade o Latuf era uma estética que o fascismo adora. Tanto que lá fora, quem faz quadrinho tipo Latuf é Ben Garrison, Old Bones, não sei o que, é só gente de extrema direita, nazista pra cima. Sacou? É trumpista pra lá. Então a gente tem que voltar a defender um espaço público com um diálogo que seja amplo, que seja, em suma, rico, e não empobrecer o diálogo público. Gabriel Divan? Pois é, essa coisa assim, eu tenho insistido muito nos últimos tempos que, sim, cara, você pode dizer que tudo é política. Agora, tudo não é política partidária, tudo não é sigla partidária e tudo não é política estudantil, né? Porque, velho, tem gente que pensa assim, ó, diante de uma obra artística, um comentário, eu não sei o que, a pessoa vai lá e pensa assim, tá, onde é que está aqui o gancho onde eu posso ou me filiar inteiramente e defender e abraçar isso e concordar com tudo e assinar embaixo de tudo como se fosse uma espécie de cartilha moral, ou onde é que estão as oposições onde eu vou guerrear contra isso aqui para sempre? E é um negócio muito maluco, velho, porque né, é um tipo de coisa assim que essa premissa aí que o Caio trouxe do não emburrecimento,
Eu acho fundamental, e a gente tem que lembrar, né, que nós temos camadas dentro disso aí, porque quando a gente fala que não quer emburrecer, quando a gente fala que a gente quer enriquecer, quando a gente fala que a gente tem que manter nível, que a gente tem que ter, inclusive, esse tipo de prosperidade, repertório no que diz respeito às coisas que a gente fala, goste, comente e eventualmente, né, metáforas que queremos fazer, figuras que queremos usar, ampliar esse tipo de leque, de radar referencial, a gente não pode ir para aquela outra camada, que é justamente a camada que tem pessoas que cruzam sem nenhum pudor. Quer dizer, você está me proibindo de falar não sei o quê, você está reclamando da música não sei o quê, então eu vou pro outro lado e a liberdade de expressão e as liberdades, não sei o quê. Cara, não existe essa dicotomia, ou não precisa existir, se você for uma pessoa coerente, essa dicotomia entre a polícia total e não existe mais crime, não existe mais nada, eu falo o que eu quiser e onde é que já se viu e as minhas liberdades. É aquela coisa, né? A gente insiste muito aqui no Vira Casacas. Os caras que gostam de ver as liberdades dessa maneira, eles têm uma especial predileção por basicamente ver liberdades solitárias no mundo, elas estão flutuando no espaço, né? Só existem liberdades, né? É tipo aqueles carros de videogame, né? Tu só acelera ou freia, não tem que fazer marcha, não tem que converter a esquerda, não tem que dar sinal e não tem que abastecer, principalmente. Tu não tem responsabilidade nenhuma, né? Tu só tem liberdades. Cara, quando a gente tá falando isso aqui, não é um convite, nem uma porta aberta, né? Um franquear para que a pessoa vá para o outro lado, porque o mau caratismo reside aí, né? O cara olha e diz assim, ó, não gostei dessa, entre aspas, patrulha. Então eu vou totalmente pro outro lado e não sei o quê. Não é isso, cara, não é isso. Agora, existe um limite aqui onde você está desgostoso ou desgostosa com esse tipo de coisa e você não precisa ir para o outro lado. Ao contrário, você quer melhorar a discussão do lado de cá. Você não quer ir para o lado do crime, você não quer ir para o lado do mau-caratismo, você não quer ir para o lado do fascismo e tudo mais. Eu fico bastante abismado com isso, porque as pessoas parece que na grande dicotomia onde elas enxergam tudo, elas acabam se envolvendo também nesse sentido. Parece que só existe duas coisas, né? Ou é o sujeito que quer poder falar em podcast que o nazismo é ok, ou é a pessoa que não pode nem ter um personagem do livro que comete uma atrocidade que... Cara, pelo amor de Deus, velho, sabe, assim, essa coisa de separar a obra, né, do artista, eu vou fazer uma referência incompleta aqui, porque eu mesmo não consegui terminar, porque eu tive na casa dos meus pais no final de semana passado, e eu abri o jornal físico, o jornal de papel, sim, existe ainda, tem pessoas que assinam ainda, né, no caso eles, né, e assim, a coisa tá muito complicada, né, cara, além de estar cada vez mais fino, né, tá bem complicado o troço. Aí uma das crônicas, uma das colunas de opinião que eu li lá, era um cara que disse assim, o meu texto da semana passada deu o que falar, porque eu abordei a situação de separar a obra do artista. E assim a gente tem que pensar, né? Eric Clapton, J.K. Rowling, o capitão da seleção do Cabo Verde, e eu fiquei, meu Deus, mas o que é isso, brother? No debate separar a obra do artista, você tá falando de admirar um jogador de futebol, o cara é acusado de estupro e... Puta que pariu, cara, eu fechei o jornal, disse, muito obrigado, né, pra mim já deu o que tinha que dar, isso aqui, né, então assim, ó, eu não vou trazer maiores referências dessa discussão, nem como é que foi o texto anterior, nem nada, porque eu não li entrou no rol das coisas sobre as quais eu não quero saber, né, se esse é o nívelzinho do papo do cara, eu não quero mais saber, mas é justamente isso, quer dizer, as pessoas, assim como elas têm uma mania de achar que o consenso é sempre o razoável, quando na verdade o consenso é uma merda, porque tem coisa com as quais tu não tem que fazer consenso, as pessoas acham também que esse pulo pro outro lado, né, ele é o primo irmão desse consenso fajuto. Esse consenso fajuto que todo mundo acha que é sinônimo de democracia e razoabilidade, ele é simplesmente o outro lado da moeda dessa coisa de não gostei de você ter me julgado aqui, então eu vou defender o extremo oposto e tudo mais. Não, cara, nós não estamos aqui defendendo o oposto, nós estamos tentando melhorar o nosso lado. Nós estamos tentando avisar para as pessoas do nosso lado que elas não podem ser tão infantis. E isso não significa
dizer aquelas coisas que as pessoas diziam antigamente, né? No meu tempo tinha bullying e todo mundo tá aí firme e forte. Não, cara, isso aí é uma defesa do bullying, tu é um idiota. Agora, a gente tem que preparar as pessoas, né, nessa situação de dizer, ó, velho, na boa, cara, não pode haver cobrança de safe space, né? O cara vai ver um filme sobre uma investigação policial de um crime bárbaro, não sei o que. Não tem safe space. Ou tu aborda ou tu não aborda. O cara vai ler um livro sobre um relato de uma pessoa que foi violentada, não sei o que. Ou o livro aborda ou não aborda. Porra, sabe? Vocês lembram da psicose, que foi o lance do gatilho? Não, tem que avisar que tem gatilho. Não sei o que eu digo, cara... Tags. Eu tô falando com uma pessoa na rua, eu vou dizer assim, hashtag M0RT3, tá? Porque, sabe, né, suicídio zero, tá? Puta que pariu, cara. Pelo amor de Deus, meu. Caio, pra voltar aquilo ali só que tu tava falando, assim, eu discordo desse negócio de que a gente vive uma crise do ou grande outro, assim, sabe? Ou figura paterna, alguma coisa do gênero. Porque, cara... Eu vou correr o risco de fazer uma ferradura aqui, tá? Mas talvez seja uma daquelas coisas que quanto menos aparece de uma forma descarada, mais presente ela fica, tá? Concordo integralmente. Mas é isso que eu chamo de crise. Eu vou colocar pra ti, assim, algumas coisas que são, pra mim, que são sintomáticas, tá? Em toda a representação cultural que a gente tem, não tá toda também não, né? Mas em muitas representações culturais que a gente tem, tá muito forte a presença de uma figura paterna muito forte, né? Muito grande, muito presente. Outro dia, né, as duas últimas novelas que eu assisti, assim, sabe, que eram regravações, na verdade, mas vieram de volta e fizeram muito sucesso, como é o caso de Um Pantanal da Vida, tu tem muito forte a figura do pai. Quando tu vê, olha seriado, cara, Walter White é uma figura paterna, né, ele é o cara que vai assumir o papel total do cara que vai ser, né, muito poderoso, que vai ser forte, que vai vir, Peaky Blinders, tudo isso vem com a mesma força. E da mesma maneira, esse negócio que, não, mas assim, ó, isso aí também é dessa cultura meio homenzinho e tal do Walter White e do Peaky Blinders. Mas tem também do outro lado, cara. Né? Tem também a figura de esquerda, que é uma grande figura paterna para a qual você tem que responder a respeito de coisas. E isso tá penetrado na mente das pessoas. Quando tu fala nesse negócio super egóico do eu não posso ser, né? E o pior, cara, o não posso ser mal compreendido é uma das coisas mais ridículas que existem. Porque a linguagem, ela é amputada. Ela é pela metade. Você nunca tem como se expressar totalmente para o outro te entender totalmente. A não ser que tu fale platitudes, né? A não ser que tu entre exatamente, que daí é o outro problema da cultura que me deixa muito triste, que é o lance de toda representação ser extremamente literal. Cara, The Boys, olha ali, esse cara é o Trump. Sério, amigão? Quanto que você teve que pensar pra ter isso aí, sabe? Não olhe para cima. É a Covid. Digo, gente, mesmo, eu não tinha pego essa referência. Tá tendo que ser tudo tão literal, tão cuspido na cara das pessoas, tão aquele momento que tem que chegar uma hora e dizer assim, então, este vilão, ele representa exatamente o incel. Velho, a gente tá emburrecendo mesmo. E quanto mais emburrecido fica, o grande problema tá sendo que você só conhece as grandes obras pelo resumo do resumo do resumo que coube num fio no máximo, ou num vídeo de 3 minutos, né? Ou você é o cara que tá repetindo aquilo lá que viu no vídeo do YouTube do cara dizendo entenda Lacan em 20 minutos. É impossível, gente. A gente tá ficando burro. A gente tá ficando literal. E pior, né? Se você quer ir um pouquinho além, tu tá desistindo de qualquer tipo de diálogo nesse ponto. Isso é muito complicado. Porque não tem espaço seguro. As coisas são desconfortáveis, gente. Viver é desconfortável. Você vai se deparar com coisas
Como adulto, tu vai descobrir em algum momento que nem a tudo você tem que se dispor. Não, você não tem que conversar com uma pessoa que acha que você deve estar morto. Não tem que. Ah, não, mas eu tenho que dialogar pro outro lado e me ouvir. Não, não tem que fazer isso aí. Agora, em qualquer conversa que tem, né, você vai se encontrar em situações que vão te trazer alguma coisa de desagradável ou, quiçá, sem querer banalizar o termo como costumam fazer também, traumático. Né? Que agora também tudo é traumatizante. Não, calma aí. Né? Mas pode ser sim que você vai encontrar alguma coisa. E nada vai te preparar para isso aí, ninguém vai te dar aviso de gatilho antes, ninguém vai te dar um espaço seguro para falar de coisas que são, sim, violentas. Então, cara, eu acho que meio, né, deu a volta em todo o negócio. A gente, para afastar o damarismo, a gente criou um damarismo novo. Isso é muito complicado. Assim, eu acho que a gente teve uma discordância sem ter uma discordância. Porque eu acho que se todos os filmes estão mostrando alguém buscando um pai, todos os filmes é alguém buscando um pai, ou alguém buscando o papel do pai de novo, que é o caso do Walter White, né? Tipo, ele está emasculado e ele está buscando a masculinidade dele de novo, e a masculinidade dele tem muito a ver com ser pai de novo, né? Como é que eu me torno pai. Ele podia ter logo câncer de testículo, né? De pulmão foi um erro, assim. Eu acho que ele podia ser logo o Bob Tetas do Clube da Luta e assumir mesmo, e é isso aí. E talvez eu tivesse diante, talvez esse bebê não seja meu filho. Já, Clube da Luta, aliás, né? Clube da Luta, hein? Clube da Luta. Não pode. Mas esse não pode se salvar por causa do autor, por exemplo. Daí acontece o contrário, né? Foi apropriado do jeito errado e daí vira errado. Psicopata Americano, o filme, feito por uma mulher como crítica, mas daí agora é de lá. Bom, Caio, desculpa. Não, e então, no final das contas, que eu acho que a gente está discutindo a mesma coisa, né? Se todo filme está pesquisando isso, é porque é uma angústia. É porque é uma angústia. A gente perdeu esse papel do pai, e esse papel do pai tem que ser reencontrado, então não é exatamente como se todos fossem... eles são antipais. No seguinte sentido, eles estão no papel, mas eles estão incorretos no papel. Diferente de você ter uma situação típica de a comparação com o anti-herói, né? Ele tá no papel de herói, mas ele tem alguma coisa ali que não funciona nele enquanto herói, né? Então o típico do anti-herói é ele nunca sair da primeira fase do Joseph Campbell, que é a relutância. Então o anti-herói clássico dos quadrinhos é o Wolverine, que tem que ser pai de uma mulher, sempre uma menina, vampira, jubileu, não sei o que, ser uma menina, mas ele tá sempre bronco, eu não quero ser pai dessa menina, e tem que ser pai dessa menina. Um clichê só que fizeram 50 mil quadrinhos com o mesmo personagem chato, foi exatamente isso. Esses pais meio disfuncionais, não sei o que, e aí eu não quero entrar nessa discussão do tipo, não, só se representa pai disfuncional agora, não sei o que, como se a cultura fosse a causa, né, que é o que a extrema-direita muitas vezes faz. Não, a cultura é a consequência. A cultura é a consequência. A perda do espaço moral, a cultura não, o entretenimento, né? Vamos deixar ainda mais claro. A perda do espaço moral de o que é correto de ser feito e por aí vai é o fenômeno político que está por trás, inclusive daquilo que você diz, mas tudo aqui está sobre pai. Há 40 anos atrás a gente não fazia tanta coisa assim sobre onde é que está meu pai, né? Você ainda tinha uma clareza entre e por aí vai. Quem começou a fazer muito isso, curiosamente uma razão pessoal e acabou acertando a mina de ouro, foi o Spielberg, porque ele perdeu o próprio pai, o pai dele foi embora. E aí ele virou um clichê de como se faz um bom filme, tá todo mundo procurando um pai o tempo todo, né? Mas esse fenômeno tem um aspecto cultural ali. Então, meu ponto sobre isso não é exatamente que a gente sumiu, perdeu, desapareceu para sempre o nosso grande outro. É que a gente está piorando ele. A gente poderia estar melhorando ele. A gente, inclusive, o projeto utópico do Woke 1.0 era do tipo, não, nós seremos uma coletividade que, conjuntamente nessa vila global tecnotópica das redes sociais, ou seja, nós éramos levianos e imbecis nisso, mas a gente já discutiu a morte do tecnotopismo, tem episódio de Vira Casacas com nós três discutindo a morte do tecnotopismo. A aldeia. A aldeia global e por aí vai. E coletivamente a gente avaliaria o que era bom e o que a nossa sociedade quer ou não.
Isso era um projeto de melhora do grande outro. É um projeto de melhora do nosso superego. Né? Vamos pensar o social ao invés do individual, o coletivo ao invés do metafísico. Isso é um projeto de melhora. E ele falhou, entre outras coisas, porque a aldeia global é uma mentira. Então o que a gente estava fazendo, na verdade, não era selecionar os melhores valores da nossa sociedade. Era selecionar os melhores carrascos. Era, entre outras coisas, remunerar as pessoas que davam as piores lacradas contra o vilão do dia com likes que são um patrimônio ventável e comprável. Esse foi o problema. A gente não construiu um sistema melhor, a gente construiu um sistema muito piorado. Da mesma forma, gente, assim, eu tenho uns amigos que apelidaram de lei de almendra, assim, que é o influencer seguinte vai ser sempre pior do que o atual. A geração seguinte de influencers políticos vai ser sempre, ou de qualquer tema, vai ser sempre pior que o atual. Por quê? Porque o que seleciona o bom influencer não é qualidade. O que seleciona é adesão ao algoritmo. Então, se você puder, na sua vida, sacrificar alguma coisa, no seu ofício de influencer, sacrificar alguma coisa, a qualidade e a profundidade é a primeira coisa que você sacrifica. O que importa é você aumentar a qualidade da viralidade da coisa, ou seja, do conhecimento de marketing, não do que vai ser bom e útil para a coisa. E foi exatamente isso que aconteceu com o 1.0. Ele se perdeu porque ele não era um projeto coletivo de produzir um grande outro melhor e julgamentos melhores e avançar na forma de pensar como é que a gente deve agir e funcionar enquanto sociedade. Gabriel Divan, vai lá. Cara, tem outra coisa que é importante também dizer nessa questão. As pessoas parece que elas perderam a capacidade ou elas perderam a noção de que elas podem não gostar de um negócio. Não gostar, sabe? Do tipo assim, o que tu achou da nova música da fulana e tal? Ruim. Uhum. O que tu achou? Boba. Uhum. O que tu achou do João Bosco manter no repertório uma música que alude a uma violência contra mulheres? Achei infeliz, tá? Assim, repito, se o cara é um baluarte desse discurso, dessa defesa, por exemplo, eu acho perfeitamente possível alguém me dizer que não suporta, sei lá, né, Nelson Rodrigues, tá? Eu acho perfeitamente possível alguém dizer, porque assim, o cara basicamente se esforça o tempo todo para mostrar que ele está querendo provar um ponto. E ele é autor de tantas obras clássicas da literatura e do teatro brasileiro, quanto é autor de algumas das frases mais estúpidas, né? E algumas das tiradas mais absurdas que a gente pode ter no sentido de defender um monte de coisas que são abjetas, né? Especialmente em relação à questão de machismo e tudo mais. Agora, sei lá, olha o João Bosco. Esse cara é um símbolo desse discurso, ele afirma com galhardia, ele afirma com vontade, ele é alguém que é conhecido por realmente militar nessa posição, ou ele tem lá uma canção do seu repertório que alude uma coisa, né, cretina e pronto. Entre outras 1000 que aludem coisas lindas, tá? Então, assim, alguém poderia olhar assim, e o novo livro do fulaninho, assim, fraco. E o novo filme lá, não sei o que, ruim. Tá, e aquela hora que na novela acontece essa coisa, nada a ver. As pessoas, elas perderam essa possibilidade, ao meu ver, porque ou é um negócio que você precisa justificar, ou é um negócio que faz você fechar as portas e tudo mais. Cara, me desculpe, velho, tá cheio de coisa aí que eu olho e digo assim, fraco. Ih, ruim. Né, mandou mal. Sabe? E tem um limite onde a coisa não chega no crime. Porque tem coisa que chega no crime, tem um monte de coisa que chega no crime, tem um monte de coisa que chega num nível que tu olha e diz assim, meu velho, não mesmo. Agora, até chegar ao não mesmo, tem toda uma série de possibilidades ali que esbarram, inclusive, no que otário, e segue o baile, cara. E segue o baile. E não é tudo que pode afetar tudo. Não é tudo que pode afetar tudo, né?
repito, eu não quero ser aqui o advogado do João Bosco, já falei que eu gosto muito dele. Agora, eu não sou advogado do cara, né? Eu acho que essa música aí não precisava entrar no repertório, eu acho que é uma questão que ele trabalhou muito mal, mas é preciso dizer, né? É preciso dizer, o público desse cara e quem costuma ouvir essa música foi tragado por uma discussão completamente imbecil, do tipo assim, tá, mas você defende ou não defende a agressão de uma esposa por um marido com uma cinta? É claro que não. É claro que não, e eu acredito que a maior parte do público desse cara, que gosta desse cara, a maior parte do público que inclusive utiliza, né, dentre as 1 milhão de canções dele que são muito, muito poderosas, inclusive num sentido político, fica repetindo sempre a mesma, né, e falando só de uma específica, né, que eu acho assim uma coisa chata até. Eu acho que a maior parte do público desse cara é um público que consegue olhar para uma música como essa aí do Gol Anulado e dizer assim, ó, bah, velho, que negócio, né, soa mal isso aqui, pega mal, não tá rolando, tudo mais. Não é uma galera que vai ouvir e vai dizer assim, ah, que engraçado, né, um cara pegou e bateu numa mulher, porque lá em casa é assim mesmo. Cara, é uma questão de pensar também quem é que tá absorvendo e como é que isso tá sendo absorvido, porque é óbvio que se tiver um monte de filme, né, de uma certa maneira, exibindo uma violência, vai haver um certo grau de glorificação. É aquilo que se fala muito sobre a Tropa de Elite, por exemplo, né? Eu acho que a defesa que o Wagner Moura faz do filme, eu acho que ela é um pouco exagerada e um pouco boba. Quando ele pega e diz assim, ó, é o Brasil que estava se fascistizando, não é o filme que é fascista. Pois é, cara, só que o filme, ele exibe aquilo com uma glória, ele exibe aquilo com uma sedução imagética, ele exibe aquilo com um poderio que, obviamente, né, em algum nível você pode dizer que ele não está necessariamente justificando num sentido literal da coisa, mas ele está se aproximando disso. Eu acho que é uma defesa muito fácil dizer assim, é o público que viu mal. Eu acho que tem que se pensar assim, né, no que você exibe, no contexto em que você exibe, você tem que questionar, você tem que ser crítico e autocrítico. Agora, a gente tem que trabalhar isso de várias frentes, né? Eu não acho que as pessoas que estão ouvindo uma música como a do João Bosco, ou que estão vendo certos tipos de conteúdos por aí, todas elas estão propensas a olhar aquilo como uma coisa legal ou como uma coisa sedutora do ponto de vista de contaminar, né, o seu proceder, a forma como você vê as coisas. Agora, se isso contamina de uma forma a você se sentir atingido de alguma maneira que nem você consegue explicar direito, isso aí também faz parte daquilo que vocês estão discutindo aí em termos psíquicos ou psicanalíticos, que não diz necessariamente respeito à nossa posição política, porque, né, seria muito bom se a gente conseguisse domar todo o nosso campo, a nossa esfera de desejos, para eles se afinarem exatamente direitinho com o que a gente acredita que é a melhor virtude e tudo mais, mas não é assim que funciona. Então vai ter gente que vai se excitar com violência, com cretinice, com, né, um monte de coisa parecida, e até isso chegar na superfície da sua atitude ou daquilo que você apregoa, aí são outros 500, porque vai sempre ter um babaca que vai se deixar levar pela torrente e vai achar que é bonito esse tipo de coisa. Era o que eu falava esses tempos quando passou num canal desse aí o Clube da Luta, né, e eu fiquei assistindo e eu vi inteiro o filme de novo depois de muito tempo. E a mesma coisa eu senti depois de muito tempo. Eu olhei, cara, que filmaço, velho. Que filme foda, que filme bom. E eu gosto muito do livro também, eu já li o livro também, que livro bom, cara. E aí era uma sequência meio maluca, né, no canal que eu tava assistindo, porque depois do Clube da Luta, passou Laranja Mecânica. E aí eu não pude ver inteiro, porque já era tarde da noite, né, mas eu comecei a olhar de novo o filme, que é um dos filmes que eu mais gosto, e eu disse, cara, que filme bom. Que filme bom. E não me leva a defender nenhum dos personagens, né, por absolutamente contrário, especialmente a galera da Laranja Mecânica, né? Obviamente que eu vejo aquilo como uma crítica. Aquilo deve me seduzir em vários níveis, porque eu gosto tanto do filme e do livro também, e coisa parecida. Agora, não a ponto de eu achar, né, que aquilo é uma atitude legal, que eu assinaria embaixo, que eu concordaria. Ah, vai ter muita gente que sim, vai ter muita gente que sim. Agora, a pergunta é, nós temos que fazer discursos, livros, filmes, artigos, né, jogos e coisa parecida, pensando nesse maluco aí e no medo de um maluco achar que o Coringa é uma senha para ele sair metralhando alguém no cinema?
Ou a gente tem que fazer filmes que problematizam e que falam dessas coisas também, porque elas também são assunto? Essa é uma outra discussão. Agora, a discussão se pode ou não pode um personagem ser um babaca, ou ser um criminoso, ou ser um filho da puta, não preciso nem dizer, cara, né? É personagem. Perfeito, Gabriel de Vô. Eu vou fazer só um hashtag desabafo aqui e deixar vocês falarem o que quiserem no negócio, cara. Tá tão complicado esse negócio que há um tempo atrás, agora nem me lembro quanto tempo que foi, eu fiquei puto com os caçadores de IA, né, que também agora é uma categoria que existe. Que, cara, tudo que você bota tem alguma pessoa que vai ficar analisando se aquilo lá foi gerado por IA, pra dizer, IA, hein? E eu sempre lembro do Caio, porque o Caio foi que me disse o seguinte, é muito engraçado todo esse troço, porque tu só vai descobrir um percentual das coisas que não deu certo. Porque se foi usado e a pessoa não capturou, quer dizer que deu certo. Então vai passar muito de todo esse troço, né, cara? Então, assim, é um negócio que só fica bobo, né? E fica também naquele nível seguinte, designer do Vira-Casacas usou IA aqui no troço. Enquanto isso, meu amigo, de novo, eu vou repetir um troço que eu já falei. Toda vez que tu abre Netflix, você tá usando. Toda vez que você abre a Amazon das recomendações, você tá usando. Daí esses caras estão consumindo um rio de água e você tá indo atrás da pessoa que fez um trocinho e dizendo assim, fecha a torneira quando escova os dentes. E achando que você é o grande herói do negócio porque tem uns abobados que ficam batendo palma. Parem com isso, cara. Para com isso. Vê pra onde é que tá indo a tua raiva, velho. Aquela crítica do socialista de iPhone, ela é uma crítica bem infantilzinha, bem tosquinha, mas ela é uma crítica que em algum sentido precisa ser respondida também, né? Porque o cara disse assim, eu vou patrulhar aqui o cara que usou uma IA num negocinho aqui, e eu vou fazer isso da seguinte maneira, eu vou abrir aqui o meu canal no YouTube, vou gravar um vídeo react de desabafo, não sei o que, e vou postar a partir aqui do meu celular. Cara, todas essas empresas de absolutamente tudo, e da rede social onde você está reclamando isso também, né? É toda uma grande indústria de um dos maiores conglomerados de filhos da puta que a humanidade já viu em toda a sua história, né? Então, assim, vai ficar todo mundo se apontando, vai ficar todos os caras da escova de dente e do banho de 3 minutos se apontando e se matando ali, enquanto isso tem o cara lá que tá secando o Oceano Atlântico, né? E ele tá de helicóptero passando por cima da gente dando risada, né, cara? É um negócio impressionante. Assim... Só fazendo um adendo. Tropa de Elite estava errado porque ela fazia contraposição entre ser corrupto e ser violento. Quando a gente já comentou aqui, acho que comentamos no episódio com o Gui Pimentel, na verdade é o oposto, né? Tipo, quem é violento é porque quer dinheiro do traficante e por aí vai. Então já tinha um erro no princípio da coisa toda. Mas esse lance do você se excitar, né? Do você ficar amarradão e aí reproduzir o que o personagem fez de ruim. Tem aquela frase atribuída ao Truffaut, eu acho, que diz que não existe filme anti-guerra, porque todo filme acaba sendo uma louvação ao personagem principal, a linguagem fílmica excita o público de forma a todo mundo estar ali assistindo o filme torcendo de alguma forma. Eu acho que essa frase tem um erro, mas ela tem uma coisa muito importante que ela obrigou as pessoas a tentarem a fazer filmes anti-guerra. Ela botou a geração inteira, e eu acho que várias outras gerações depois da geração do Truffaut, a tentar fazer filme anti-guerra. Eu vejo isso, tipo, desde de Tropas Estelares a Dunkirk, a gente tentando fazer um filme anti-guerra de verdade. A exceção é claro, né? Ninguém consegue fazer um filme anti-guerra na Segunda Guerra Mundial, que é um problema também. Infantiliza a gente e por aí vai. Mas assim, voltando à questão principal, assim, que eu acho que a gente acabou depreendendo, que é, isso tá ruim? Eu queria perguntar para vocês, mas também começar a sugerir uma resposta de como é que a gente conserta. Porque tem que ser um processo coletivo. Não pode ser um processo de a gente chegou aqui, a gente reclamou de tudo, não sei o que, blá blá blá, a gente espiou nossas culpas também em relação a isso, porque se não existe filme anti-guerra, é muito difícil também a gente se imaginar incapaz de passar nossa vida xingando gente filha da puta.
e a gente tá num podcast que xinga muita gente, filho da puta, porque é um podcast esquerda, a gente tem que ser desbocado e direto sobre a existência de um mundo escroto cheio de gente escrota. A gente também vai errar nessas coisas, a gente também vai participar de julgamentos assim. Mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que é o possível de ser organizado contra? Qual é a atitude, qual é a forma? Como é que a gente sai dessa? Gabriel Divan, essa é uma pergunta pra ti. Olha, de um jeito muito incompleto, muito necessitando aprimoramento, muito necessitando de uma série de reparos e outros testes e outras coisas, eu diria que, pelo menos, não a nível de falar em termos de sentimento coletivo e política, no sentido maior, assim, começando pelo simples, tá? Começando por postura em arenas como redes sociais e tudo mais. Velho, não entra em briga com todo mundo, não responde a todo mundo e não simplesmente cede com medo das pessoas que respondem para todo mundo virem encher o teu saco. O cara botou um negócio lá. Você não acha que não sei o que? Cara, não acho. É a minha opinião. E assim, eu não tô falando de cinismo nem de intransigência. Eu tô dizendo que às vezes eu falo uma coisa e alguém vai dizer assim, ó, eu queria comentários. Não, tu não quer, e pronto, velho. E eu não vou ficar dando trela e não vou ficar dando bola. Uma coisa é alguém chegar e dizer assim, velho, tu tá falando uma mentira, tu tá falando uma informação errada, tu tá falando um troço aqui. Tem camadas onde a pessoa pode te interpelar com utilidade e com proveito, em termos de discussão, né? Uma coisa que esses dias eu achei engraçado, né? Eu postei um negócio lá, eu não vou entrar em detalhes, até para não ficar ninguém furungando e para ninguém dar bola maior para uma coisa que nem eu tô dando tanta bola. Mas eu achei interessante o seguinte, eu postei um negócio e alguém não gostou, né, tanto da alusão que eu fiz, né, a uma figura histórica aí, importante, uma coisa parecida, tá? Enfim, vou falar de uma maneira bem en passant, tá? E aí a pessoa me repostou. E aí o Blue Sky tem aquela ferramenta que eu acho incrível, né? Tem muita coisa que se fala de mal do Blue Sky, mas tem pelo menos uma coisa que eu acho incrível. Você vai lá e desafixa a sua postagem do cara que tentou fazer o RTzinho crítico. E aí eu escrevi assim, ó, galera, é 2026, meu. 2026, é sério que tu não gostou de um negócio que eu escrevi, postei, comentei, e você vai pegar o meu negócio, montar em cima dele e tentar criar uma rinha a partir daí? Não, cara, eu me recuso a participar, então eu tô tirando o meu aqui, e eu não vou ficar brigando contigo, mas não, eu só tô tirando o meu, porque o mínimo que eu posso fazer é isso. Aí veio um camarada lá e comentou dizendo assim, ó, quando eu faço RT, é só para elogiar. Porque eu acho mal educado o cara fazer um negócio desse aqui. Eu falei, velho, concordo inteiramente. Isso significa, Gabriel, que você quer só confete, só aplauso? Você acha que está sempre certo? Não, isso significa que, se eu quiser comentar uma coisa do Felipe e do Caio, eu posso muito bem tentar abrir uma discussão, ou um diálogo, ou uma conversa com eles. Agora, eu não vou pegar um troço dele e dizer assim, olha aqui essa merda que esses idiotas falam. Não, velho, não. Então comece, entre outras coisas, comece com você. Essa coisa do não rebaixa a tua linguagem sempre, necessariamente, todo instante. Não tenha esse medo e, principalmente, não seja você o agressivo ou o contra-agressivo. Né? Eu acho que começa por aí, dentro de um mar de outras coisas que a gente poderia pensar para a proposta do Caio aí. Eu diria isso, então, olha como é que você está agindo na rede social aí, você que está me ouvindo. Você entra em qualquer rinha, você compra qualquer briga, qualquer pessoa que te interpela, você responde, você passa o dia. Esses dias eu vi um bagulho tão triste, meu. As pessoas comentando a nível de humor, uma série de troca de farpas entre pessoas que ficavam se repostando e se xingando por causa de uma questão lá, e a coisa já estava nas 9 ou 10 replies de um para outro, assim, eu fiquei, cara, essas pessoas quiçá não se conhecem, meu, elas estão discutindo, elas estão perdendo o dia inteiro, e parece um RPG por turnos, assim, eles estão esperando o outro atacar para ver o que vão fazer. É sério que você tem esse tempo para perder e essa energia ruim para deixar no mundo, né? Olha, eu bancando
místico aqui. Olha o que você tá deixando no ar do mundo aí, meu. Pelo amor de Deus, cara, passa reto da maioria dessas coisas aí, porque você não perde nada, ninguém perde nada, e você periga, né, de uma maneira involuntária, educar algum idiota. Eu respondendo a bala, assim, eu acho que a ferramenta do Cool Tweet é pra babaca filha da puta. Eu acho que é uma coisa que a gente perdeu também, né? Quando tudo virou político, a gente parou de conseguir diferenciar o que é o inimigo, o grande capital, o deputado de extrema direita, o blá blá blá, e o que é o equivocado, cara. O que é um músico que não escreveu uma parada, que não é o, tipo, ele não é a origem do machismo do mundo, entendeu? Eu acho que essa incapacidade de se ver aliado no erro ao invés de inimigo, pô, isso aqui é meu aliado no erro, isso aqui é meu amigo que errou. E essa coisa também de punir quem fala que o fulano é aliado no erro é o centro para mim da mudança. Eu acho que é uma coisa que a gente tinha que tratar. Bom, fiz questão de dar minha opinião, que só saiu por conta da fala do Divan. Agora sim, meus amigos, acho que podemos ir para as dicas culturais, só dicas leves, só dicas literais, nada que vá incomodar alguma pessoa, tá ok? Gabriel Divan, quer puxar? Bom, eu vou dar uma dica muito rápida e rasteira, porque não é nenhuma coisa assim magnífica, né? Mas é uma coisa que tem me divertido, né? Eu assisti, né, os episódios que estão disponíveis já na Coisinha, lá, né, no original onde ele está eu não sei, né, Apple TV talvez, sei lá, né, daquela série Lucky, né, onde temos a Anya Taylor-Joy empreendendo uma fuga em relação a uma galera que quer cobrar uma grana que ela ia pegar, mas não pegou, né, porque pegaram antes, né, é mais ou menos esse o enredo da coisa. É uma grandíssima série de aventura e polícia e não sei o quê. Não é. É das melhores coisas que você já viu? Não, também não é, né? É um produto genial que vai mudar a TV? Nem um pouco. Agora, é divertido, é joia, é legalzinho, gostei de ver. Eu não sei se o Felipe vai falar do filme da Supergirl, a gente está conversando sobre ele no início aqui, antes de começar a gravação, e eu adoraria que esse filme fosse bom pra caralho, para que esses caras que ficam falando mal, que o feminismo acabou com a minha infância, para que eles chorassem mais ainda do que já estão chorando. Mas eu temo dizer que o filme é ruinzinho, cara. E isso não tem nada a ver com o enredo em si, o núcleo, e nem com, principalmente, a atriz que, por mim, a Amelia Alcock fica de Supergirl para sempre, e por mim, essa versão da Supergirl, né, que tem uma identidade própria e que tem problemas próprios e que tem toda uma personalidade ali meio maluquinha e tal, por mim tá ótimo, então não é esse o problema. O problema é que eu achei a história bem fracote mesmo e não conectou muito, né, tava com bastante gana de ver esse filme, porque eu pensei assim, nossa, vai ser muito prazeroso se esse filme for bom mesmo, porque daí os caras que vão choramingando vão ficar choramingando ainda mais, mas fica aquela galera dizendo, viva, não fez muita bilheteria, é pra vocês verem que o feminismo, não sei o que, bom, esse tipo de gente aí, né, é parte do assunto do nosso programa. Eu dando nota pra esse filme. Eu gostei do Lobo. Não, Lobo 10... Lobo 10... vocês estão dando protagonismo pro homem, então, é isso? Não, a construção de personagem dela... O Lobo 10, não é um homem. É um Tanagariano, desculpe. Mas enredo em si da história, 3. Aí é o problema, né? Você sabe que eu vou confessar um negócio que eu sou extremamente influenciável, assim, que eu invejo o Divan, porque eu peguei e fui abrir agora aqui pra fazer o post aqui das dicas, e a série Lucky tá 6,6 a nota dela, e eu sou completamente influenciável pelo IMDb. Uma série 6,6 eu nunca daria play, sabe, assim, ó, e o Divan às vezes ele pega e diz assim, foda-se aqui, cara, eu vou ver, e aparece na Coisinha, né, o Divan não dá nem bola, eu sou completamente influenciável. Eu vou indicar uma série nota 8 no IMDb, e uma série nota 8 no Viracasacas também, tá, também não vai mudar a sua vida, mas ela é bem interessante, e eu nem sabia que ela existia. É que saiu uma nova temporada agora, daí apareceu assim pra mim, o nome dela é A Captura, ou The Capture, pra você que fala inglês, né, Captura ou The Capture. O Chico Raiz, né, cara, ele faz assim, então, que é bem bacana, com aquela Holiday Granger, que ela fez o Borgias, né, ela era a Lucrécia Borgia, e também é com aquele cara que, a primeira temporada é com aquele cara que inventaram que ele é bonito e eu não acho, como é que é o nome dele?
Callum Turner, que agora tá fazendo alto filme, fez agora esse último do Spielberg que é ruim também, o Disclosure Day ali, tarará. Cara, é uma série bem bacana, assim, tem ela dá umas viradas que são muito massa no final das temporadas, tu acha que é uma pessoa que fez as coisas, porque o grande lance é o seguinte, né, e é engraçado que ela é de 2019, só que ela seria mais possível ainda hoje. Basicamente, o governo britânico, vou deixar só o britânico por enquanto, depois vocês vão descobrindo as coisas, ele cria deepfakes para condenar as pessoas por crimes que eles dizem, não, ele cometeu o crime, mas eu não tenho prova, então eu tive que inventar uma prova aqui. Então tem um lance ético, tem o lance da utilização, né, de inteligência artificial e tal. Achei bem bacana. Não vai mudar a tua vida, não é a melhor coisa que já saiu, mas assim, ó, tem 3 temporadas, as 2 primeiras são bem melhores, achei bem bacana, é BBC, isso também sempre me atrai, né, cara, seriado da BBC, os caras sabem fazer. Caio Almendra. Bom, eu vou citar aqui o último livro que eu li, que não deixa de ser um apanhado, não é um livro de história muito denso não, o cara é mais podcaster de história do que exatamente um historiador, mas para quem está fazendo um podcast histórico muito antigo e não deixa de ser bastante interessante, que é o Lost Worlds, do Patrick Wyman. Explicando a história de como é que esse livro surge, o cara foi ler o livro do David Graeber e do David Wingrove, o Amanhecer de Tudo, e olhou e disse assim, não, mas isso aqui tá anarquista demais, eu quero comentar para as pessoas como às vezes a verticalização foi interessante para as sociedades. No final das contas a pergunta dele é, beleza, a conclusão do David Graeber e do David Wingrove foi as sociedades ao longo da história escolheram entre verticalização e horizontalização. Muitas vezes elas foram mais pro Estado, menos pro Estado, elas fizeram revoluções para fazer uma coisa, elas oscilaram entre uma coisa e outra. E aí ele perguntou assim, beleza, elas podiam escolher isso, uma frase importante do Graeber é, o grande segredo do mundo é que na verdade nós estamos construindo o mundo a todo momento, então a gente pode construir outro mundo sim, mas essas sociedades escolheram essa verticalização. E aí ele vai pegar um apanhado pré-histórico, chega até a Idade do Bronze, discute lá os povos do mar, que o Nolan transformou em gregos, no Odisseia aí e tal. É muito bom enquanto é um livro de história antiga, né? Para quem não conhecia a história antiga. Faz uma coisa que eu tô querendo muito fazer no Bom Cabral, que é sair um pouco do roteiro tradicional de história, que é olhar e dizer grego, romano, Europa e por aí vai, e olhar outros espaços, etc. E não deixa de ser uma conclusão bastante interessante. Já dando um spoiler aí, ele vai comentar do tipo, olha só, gente, verticalização tem um problema, é opressor e por aí vai, colonialismo, etc. Mas durante um período ela pacifica. O que, no final das contas, eu achei interessante porque ele meio que reconstruiu a ideia de contrato social robesiano from first steps, assim, ele chegou do zero, foi lá longe na história, estudou os casos, sei que, para chegar à conclusão de que, às vezes o Estado deixa a gente protegido da barbárie e das disputas sociais intensas. Mas eu achei o livro bastante bom, assim, eu recomendo a todos. Patrick Wyman, Lost Words. Anotadinho, vai estar em todos os lugares para as pessoas encontrarem. Meus amigos, chegamos no final. Caio Almendra, vai tomar uma cervejinha que tá calor aí? Valeu, gente. Gabriel Divan, vamos dar uns vivas, salves, etc? Vamos lá, vamos lá. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, ufa, precisava desabafar sobre algumas coisas, coisa boa. Como vem naquela canção, né, que foi sampleada pelo Marcelo D2, né? Tô precisando demais desabafar, né? Agora, vai ter gente que inclusive vai fazer um looping aí, né? Periga ter alguém que não vai gostar do que a gente não gostou, de não gostar do que não... É do jogo. Né? É do jogo. Agora, sabe o que não é do jogo, cara? O que não deveria ser do jogo? Na verdade, o jogo é sujo, né? Como dizem também. Abraço, Vitor Gabriel. Vamos lá. O que não deveria ser do jogo, além da jogada do Vitor Gabriel, é o seguinte, cara, é tu marcar um compromisso com alguém, aí chega exatamente na hora, tu simplesmente desaparece, né? A vida do podcaster, esse que não está em Dubai, né, vendendo bet, né, e ganhando $1 trilhão por minuto, ela é muito triste, né? Porque acontece esse tipo de coisa.
as pessoas desmarcam, as pessoas não dão satisfação. Em cima da hora. Em cima da hora. Não é nem assim, né? Não, 3 dias antes, na hora. Vou poder. A pessoa desmarca, assim, é mais ao vivo do que a presença dela, né? É uma coisa impressionante, né? É mais impressionante do que poderia parecer à primeira vista. Mas tudo bem, a gente tem contatos, temos amigos, temos a nossa galera, temos o nosso público aí, a gente consegue tirar da manga, da cartola, um coelho na forma de um programa bem legal, né? Agora, é muito triste tudo isso, né, Felipe? Então, o meu grande salve, o grandíssimo salve que eu vou dar aqui, que é um tipo de salve geral, de certa maneira, um viva que eu vou dar aqui, é para todo mundo que repercutiu, né, a tua postagem, a postagem que eu fiz, usufruindo da tua, aliás, eu segui a receita do programa, né, eu fiz um quote ali, mas foi para endossar, foi para apoiar, né, claro, porque ninguém aqui é fã de canalha, né, e... né, todo mundo que repercutiu em cima, comentou, se aliou a gente, lamentou pela gente também na última semana, tivemos esse probleminha aí, mas são águas passadas, né, cara? O Vira Casacas tem muita história, cara. O Vira Casacas é muito grande, né? Então, é isso. Tá na listinha. Você sabe que a gente tem uma listinha. Eu não sou fã de anime nem de mangá, mas diz que tem um lá que o cara escreve uns negócios numa lista lá e Deus me livre. Bom, então é isso, né? É isso, galera, muito obrigado. Todo mundo que se indignou conosco, todo mundo que nos apoia aí, que sabe que isso aí é uma coisa ruim, e sabe que isso é ruim, inclusive, pro nosso campo político, né? Porque enquanto o Nazistão 88 não tem esforço medido para comparecer na gravação do podcast, né, Reacionários de Cristo, na presença do entrevistador Zé Bocó Incel, né? Os nossos ficam ali, não posso, aqui não dá, aqui não sei, temos que ver qual é o release, não sei quem, qual é o público, assim, o público é o seguinte, meu, é 4 Maracanã, meu amigo, tá? Tomar banho, sabe? Porra. Agora, para as coisas felizes, a gente recebeu muito pedido de salve aqui, Gabriel Divan. Muito pedido de salve. Olha só, o Carlos Alberto Dias Saraiva, lá no Instagram, tá? Mandou fotinho e disse, ó, mandem um viva salve para as minhas gatinhas. Magrela, pretinha e manchinha, pegando um solzinho para encarar o enregelante frio carioca de 18 graus, Gabriel Divan. Ele coloca, podem zoar, gaúchos. Não, eu sou. 18 graus, meu amigo. Eu sou com propriedade, porque uma vez eu tava no Rio e era isso, cara. Fez uma temperatura mais ou menos assim, sei lá, 14, passou uma menina com aquelas botas, sabe assim, bota... Zug? Né? Fur, né? Boots with the fur, né? Aquele tipo de coisa. E eu olhei, rapaz... Venus in Furs. Quase isso. Não era bem isso. E ele termina dizendo, acompanho o Vira desde 2020 e vocês são meus companheiros no trem do ramal Santa Cruz, indo de Campo Grande para o Engenho de Dentro. E queremos mais Fabrício Pontim. Olha só que belo dia, é muita coisa diferente. Tá frio no Rio de Janeiro, olha as gatas, Engenho de Dentro. Quem não saltar agora, só em Realengo e Fabrício Pontim. Fabrício Pontim. Sérgio Ponsadilha nos mandou um e-mail porque ele foi um dos apoiadores sorteados no Natal da Bal. Sorteados? Então, porra, foi sorteado, ganhou livrinho, tirou uma fotinho ao lado do cão Charlie e da gata Melissa, cara. Então, ó, grande abraço, Sérgio, tomara que goste, né, cara? Tá na Hazy Coats. Tu não entendeu, assim, eu falei sorteados, né, como se eu estivesse surpreso ficticiamente, que era pra você lembrar que tem o sorteio. Claro, todo mês tem Natal do Abal, todo mês a gente manda mimos para nossos apoiadores. Assim, isso aí me lembrou a rapaziada do Poco Pixel, que eles tinham a sessão que eles liam os e-mails da galera e eles falavam assim, agora cartinhas. Isso aí podia durar 9 minutos, sei lá. Ai, vambora. Quem também mandou mensagem no Instagram foi Euclides Bitello, que disse, após meses de perrengue de saúde na família, uma mudança de São Paulo para Brasília, 3 meses sem trampo, finalmente a vida começa a voltar para os eixos. E o que ele fez para comemorar, Gabriel Divan? Nem imagino. Nada mais justo do que começar a apoiar o Vira, minha companhia semanal, pois enfrentar o fim do mundo solitariamente é bem complicado. Um abraço do Euclides, da Cris, do Jovem Caio e dos gatos Charles Mingus, Elias Glazer e Biscoita. Elias Glazer foi nova, cara. Charles Mingus a gente já, né, consegue sacar, né, algum gosto musical aí do nosso amigo, mas o gato Elias Glazer, cara.
O gato Tá Elias boa, Laser, tá gato boa, Elias tá Laser. bom, ó, gostei, Muito cara. bons esses Gostei. salves de hoje, cara, muito bom. E por fim aqui o Lucas Duarte, que nos mandou e-mail também dizendo: olá, Viracasacas, muito bom o episódio com o Gus. Adoro quando vocês falam de pirataria. Da última vez passei a usar o Antena Podcast, que é muito melhor que a biblioteca sueca, vejam só. Vou precisar ouvir novamente para pegar as indicações ao longo do programa. Daí ele perguntou uma dicasinha que eu não vou falar aqui. E daí ele diz, olha aqui, ó, Edvan. Outra coisa, aquela história de vender jogos na escola me fez lembrar de quando meus irmãos e eu lançamos a Kaya CDs, em homenagem ao Bob Marley. Um primo formado em processamento de dados indicou pra gente montar um PC com gravador de CD. A nossa gravadora, gostei que ela é uma gravadora, a nossa gravadora baixava as músicas no Napster e depois no Kazaa e tinha 2 produtos: álbum completo por R$5 ou coletânea ao gosto do cliente por R$10. Cara, fantástico, meu. Fantástico. Eu só fiquei com medo da gente eventualmente ter problemas aí com polícia e Ministério Público, porque eu achei que ele ia dizer assim, me lembrou do tempo que eu vendia maconha, né? Não, calma. Não, CDzinho. Kaya Records, Kaya Now. A Kaya faliu depois que o computador começaram a vir os computadores com gravador de CD, daí acabou a empresa deles. Bom, mas aí é assim, é. cara, se até a Kodak, né, não se adaptou, né, cara, então a Kaya com certeza teve uma trajetória brilhante ali, que em algum momento teve um declínio, mas isso não tira o grande mérito do empreendimento, não tira, né, o momento de glória que muitos dos colegas ali viveram adquirindo um CD completo ou uma coletânea, né, com o selo Kaya Records. E daí ele pede um salve para meu irmão e antigo sócio na Kaya CDs, André Panda Box, do Box da Várzea, host do Ópio do Povo e treinador do Formigueiro FP. Bom, os salves hoje, que saiu hoje, que abriu a porta do inferno, que não para de coisa maluca aparecer. Mas muito bom, cara, muito bom. Sei lá. Em 30 de agosto ele completa 40 anos. O outro antigo sócio mais velho não escuta o Vira, mas também é gente boa. Salve Pedro, maior preparador físico em matéria de kettlebell. O Divan gosta muito do kettlebell. Eu gosto do kettlebell, cara, mas é que é o seguinte, meu. Tá subjúdice esse negócio aí, meu galo. Porque o cara não ouve o Vira. Mas é gente boa, tem que ser averiguado isso aí. Eu vou dar o benefício da dúvida, mas tem que ser averiguado. E salve pro Lucas que mandou um e-mail. Pô, era isso aqui que eu tinha, cara. Tá aí, muito bom, cara, né? tá aí maravilhoso. Você movimenta o Viracasacas, você anima o Viracasacas, você nos alegra se você mandar o seu salve. Pode usar as redes sociais, né? Pode usar o nosso Blue Sky, pode usar o nosso Instagram, menciona a gente, DM, pode ser o viracasacaspodcast@gmail.com, que você já tem salve, já sabe ele, porque você já fez o Pix aí, né? Então, é muita coisa, cara, é muita coisa aí, e a gente tá aberto aí a comunicações de todos os tipos, né? Mandar boas energias aí pra quem merece é a nossa especialidade, né? Em segundo lugar vem... Quando a pessoa manda, né, um e-mail, uma mensagem, pedindo um salve, é como se mandasse pra nós um nude da alma. Exato. O que é lindo, né? Exato, é maravilhoso, é lindo, né? O que eu ia dizer é que mandar esses salves e espalhar essa boa energia é a nossa principal especialidade aqui. A segunda é gravar programas de 1h30 aí, falando coisas da vida. Mas enfim... Aliás, já passamos, né? A gente é só homem normal, homem inocente. É isso aí. Homens normais, né? Tchau, pessoal. What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.